Bem-vindos novamente ao Curiosidades Incríveis. Hoje falaremos sobre o conflito entre Rússia e Ucrânia. Mas antes de começar esse vídeo, eu gostaria de pedir para você se inscrever no canal. Isso nos ajuda a entender que você está gostando do conteúdo e nos dá uma força para continuar produzindo conteúdo de qualidade. Nas últimas semanas, o mundo tem voltado seus olhos para o conflito entre Rússia e Ucrânia. Os fatores que levam à guerra são sempre muito complexos e dependem do ponto de vista de quem está contando a história. Mas hoje traremos um panorama geral sobre quais eventos antecederam essa guerra e quais fatores levaram a esse conflito. Antes de tudo, precisamos voltar alguns anos na história, mais precisamente a Guerra Fria, que durou entre o final da década de 1940 a 1991. A Guerra Fria foi um período de tensão geopolítico, socioeconômico e ideológico entre a então União Soviética e os Estados Unidos, e os seus respectivos aliados, o Bloco Ocidental, que apoiava os Estados Unidos, e o Bloco Oriental, que apoiava até então a União Soviética. De maneira geral, os países, divididos em blocos, batalhavam para reafirmar a sua potência global e regime ideológico. O bloco ocidental, marcado pelo capitalismo, e o bloco oriental, marcado pelo socialismo. A Guerra Fria se difere das outras guerras, pois não houve nenhum conflito bélico. Foi uma guerra de ideias, de ideais, como dito anteriormente. Os países batalhavam para se afirmar enquanto maior potência e regime socioeconômico. Um ponto crucial para entender a invasão da Rússia à Ucrânia é que durante a Guerra Fria houve a criação de dois grupos políticos militares, a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, em 1949, composta pelos Estados Unidos e seus apoiadores, e a criação do Pacto de Varsóvia, em 1955, composto pela União Soviética e seus apoiadores. Os dois pactos tinham em comum acordo o compromisso de mútua proteção entre seus membros, pois entendiam que a agressão a um deles atingiria a todos. Os Estados Unidos e o Bloco Ocidental saíram como vitoriosos e dois eventos marcaram o fim da Guerra Fria. A queda do Muro de Berlim, que separava o mundo entre Ocidente e Oriente, e o fim da União Soviética, que foi dividida em 15 países, entre eles a Rússia e a Ucrânia, com a Rússia ocupando o maior espaço territorial e o maior poder socioeconômico. Mas o que isso tem a ver com a invasão da Rússia à Ucrânia? Calma que já chegamos lá. Entre as principais razões apontadas por Vladimir Putin, o presidente da Rússia, está a expansão da OTAN pelo leste europeu, o que para ele é visto como uma ameaça à soberania russa na região. A possibilidade de adesão da Ucrânia à aliança militar OTAN coloca em risco ao que muitos dizem ser um desejo de Putin, que é o restabelecimento da zona de influência da União Soviética. A Rússia alega querer impedir o que classifica como um cerco às suas fronteiras. Hoje, a OTAN conta com 30 países. Você se lembra do Pacto de Varsóvia, que eu mencionei anteriormente, criado em oposição à OTAN? Após o fim da Guerra Fria e a separação da União Soviética, 14 países que faziam parte do pacto hoje integram a OTAN. Por outro lado, temos a Ucrânia, que reivindica por sua soberania, alegando ser um país independente, capaz de tomar suas próprias decisões e fazer suas próprias alianças, sem ter que contar com o apoio ou o aval da Rússia. Os ucranianos rebatem completamente a ideia de que a Ucrânia é um país criado artificialmente pela União Soviética.
O presidente russo Vladimir Putin costuma citar a origem compartilhada dos russos e dos ucranianos, alegando que esses povos não podem ser separados. Mas os ucranianos argumentam que a origem comum não se sobrepõe aos séculos de história e de identidade que a Ucrânia desenvolveu de forma independente, incluindo a invasão por diferentes povos e desenvolvimento de um idioma próprio. A Rússia invadiu o território ucraniano no dia 24 de fevereiro de 2022 e exige que a Ucrânia pare com a ação militar, mude a sua constituição para resguardar neutralidade em relação à OTAN, reconheça a Crimeia como território russo e reconheça ainda as repúblicas de Donetsk e Lugansk, regiões separatistas pró-Rússia localizadas no leste da Ucrânia, como territórios independentes. Mas o que é a Crimeia? A Crimeia é uma península localizada ao sul da região ucraniana e a oeste da região russa, que até 2014 pertencia à Ucrânia, mas hoje está ocupada pela Rússia. Em março de 2014, houve a chamada Revolução Ucraniana, após a expulsão do presidente ucraniano pró-Rússia, Viktor Yanukovych. As forças armadas russas, apoiadas por separatistas pró-Rússia, invadiram grandes edifícios do governo ucraniano, bases militares e instalações de telecomunicação da península e forçaram as autoridades locais a realizarem um referendo sobre a unificação com a Rússia. A maioria dos países ao redor do mundo vem demonstrando o seu apoio à Ucrânia, alegando que a Ucrânia é um país independente e deve ser tratado como tal. Os soldados russos seguem invadindo e bombardeando o território ucraniano. Até o momento, estima-se que mais de 500 civis ucranianos foram mortos e 900 foram feridos nos ataques, além dos milhares de refugiados e desabrigados. Embora o governo russo tenha divulgado que aproximadamente 400 soldados morreram, a defesa ucraniana alega que esse número é muito maior. E até o momento, 1.300 soldados ucranianos perderam as suas vidas. Se você achou esse conteúdo importante, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. Até a próxima. Tchau!